What's up, learners? Como vocês estão? Pessoal, eu quero falar nesse vídeo, quero dar nesse vídeo 3 dicas matadoras para você conversar de verdade, cara. Não tem como você não conseguir conversar em inglês aplicando isso que eu vou falar. E eu tenho tanta certeza disso que eu faço uma aposta com vocês. Se você aplicar o que eu vou falar aqui e não der certo, cara, você pode se desinscrever do canal, pode desdar o like em todos os vídeos que você deu e etc. Mas se você aplicar e der certo, além de continuar dando os seus likes e tudo mais que eu peço para vocês fazerem, você vai ter que trazer um amigo pro canal. Fechou? Tá feita a aposta? Então, só para não deixar passar, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo. Agora, bora pro vídeo. Pessoal, como eu sempre falo, o jeito de você falar é praticar. Se você quer conversar, você tem que se forçar a conversar, você tem que começar mesmo errando, não tem jeito. Isso tudo que eu estou falando aqui, a série que a gente está fazendo, são dicas para te ajudar, para te dar confiança, para te dar um suporte. Mas o jeito certo é falar propriamente dito. Cara, se você não fala, não vai sair do papel. Se você só sai pegando um monte de dica em um monte de canal, um monte de especialista, e você fica cheio de dica na cabeça, mas não põe em prática, não vai dar certo. Por isso que eu falei, pegar essas 3 dicas e pôr em prática, aí vai dar certo. Então, o que você vai fazer? Você vai começar a conversar com pessoas do seu nível, mais ou menos, porque senão você fica um pouco intimidado, né? Gente muito mais experiente que você pode te deixar intimidado. E fazendo um adendo aqui, esse vídeo é para as pessoas que já têm algum nível, que já conhecem alguma coisa de inglês. Não precisa ser muito, mas conhece algum vocabulário, alguma coisa. Quem está no zero vai ter dificuldade, não vai ter como conversar sem vocabulário nenhum, sem prática nenhuma, sem habilidade nenhuma. Então, você que está no intermediário ou chegando no intermediário, já consegue. Continuando. Então, pega alguém do seu nível. Se você pega um americano, se você pega um professor, se você pega alguém, você pode ficar intimidado. Se isso não te intimida, maravilha, manda ver. O cara que sabe mais vai te ajudar até mais. Mas se isso te intimida, pega alguém do seu nível. Alguém de um nível muito abaixo não vai te acrescentar em nada. A pessoa vai se enrolar muito mais, vai ter muito mais dificuldade, vai travar muito mais, e isso não vai te fazer ir para frente, beleza? Isso não foi uma dica, foi um adendo. Agora vamos à primeira dica. Quando você está conversando, essa é a dica número 1, quando você está conversando, você ainda no começo, você trava bastante. Você esquece palavras, você fica gaguejando, você fica... isso não é bom. Então, para cobrir essas lacunas, você pode usar palavras. Como, por exemplo, like. Like, como verbo, seria gostar. Mas como palavra, ele pode ser usado como comparação, né? You are like your father. Você é como seu pai, você é igual ao seu pai. Como no sentido de comparação. E ele também pode ser agir, tipo assim. Então você pode usar para quando você está pensando ainda, raciocinando, usar o like. Você também pode usar a expressão but, que seria meio que sabe, você está dando um tempo para o seu cérebro raciocinar o que você ainda vai falar. Tem várias expressõezinhas assim que você pode usar. Você pode usar you know no final da frase, que seria meio que tá ligado? Quando você fala alguma coisa, ou entendeu, quando você diz algo, né? Essas palavrinhas que a gente vai usando para dar tempo para a gente raciocinar, tem várias em inglês, você pode usar. Não é legal exagerar, não é legal virar um vício, porque aí fica até feio, vira uma mania, mas usar elas intercaladas vai te ajudando. São as palavrinhas que vão suprir essas lacunas. Melhor do que ficar falando e não saber o que falar, certo? Dica número 2, usar gramática e vocabulário conhecido para te dar suporte. Se você é um bom conhecedor de gramática, você já tem 75% da frase montada, cara. Você só precisa pensar nos outros 25%. Isso te dá uma baita ajuda. E o que seria o vocabulário base para te dar suporte? Cara, se eu gosto muito de história em quadrinho, se eu quero falar sobre super-heróis de história em quadrinho, e eu leio muita história em quadrinho, isso me dá uma base muito forte para falar sobre os heróis de história em quadrinho.
Eu vou ter muito vocabulário sobre discurso de vilão, vou ter muito vocabulário sobre superpoderes, sobre ética, sobre ser benevolente, sobre como um herói deve agir, essas coisas todas. E eu quero falar sobre isso com o meu outro amigo que também quer falar sobre isso. Vai facilitar muito o diálogo base. Se aparecer algum outro termo novo, alguma outra coisa nova, aí você usa a dica número 3, que a gente já vai falar. Mas assim, cara, 90, 95% da estrutura já está criada ali. Eu gosto muito de falar sobre sair, sobre curtir, sobre me divertir, sobre ir para um bar, sobre falar essas coisas. Um vocabulário tipo que a gente está fazendo no canal, vocabulário de bar, sobre essa sériezinha que a gente está fazendo aqui, que está em andamento, ajuda muito você saber o tipo de coisas que você fala no local, o tipo de coisas que você pode pedir, o tipo de coisas que você pode falar, o tipo de situação que tem ali, ajuda demais. E isso serve para tudo. Então pega um tema que você goste muito, pega um amigo que também goste muito desse tema, que também esteja aprendendo inglês e manda ver. Ah, mas eu não tenho um amigo que gosta tanto quanto eu de um tema que eu gosto. Então faz uma coisa intercalada, fala um pouco sobre o que ele gosta, ele fala um pouco sobre o que você gosta, e aí vocês evoluem assim. Dica número 3, e eu faço isso muito com os meus alunos. Os meus alunos, a gente pega desde o começo da gramática, vai evoluindo, e é claro que durante esse tempo a gente dá uma pincelada em conversa e tudo mais, mas eu vou ajudando principalmente no começo. Mas quando eu quero que eles vão mesmo para a conversação, que eles vão passar realmente para a conversação, que eu vou largar a mão, não no sentido de não ligo mais para você, mas no sentido de agora você pode voar sozinho, sabe? Então, quando eu vou deixar a pessoa por si só, antes um pouco de fazer isso, eu faço um exercício muito forte em ser safo. Você saber se safar, você saber desenrolar determinadas situações. Tem vários exercícios que eu faço sobre isso, que é basicamente você, quando você não sabe falar determinada coisa, você dá um jeito de falar essa coisa de outra forma. Então, você usa uma frase diferente, uma expressão idiomática, uma gíria que você conhece, um negócio, para você dar uma volta e falar aquilo que você não conseguiria falar de forma direta. Isso é muito útil. Uma pessoa que é safa e tem 1000 palavras no vocabulário, consegue se comunicar muito melhor do que uma pessoa que é travada e tem 10.000 palavras de vocabulário. Então o vocabulário base, ele ajuda demais a te dar confiança, a te dar conforto, mas você saber ser safo é muito mais importante. E como você adquirir esse tipo de habilidade? Conversando, vendo séries, vendo vídeos. Isso vai te dar insights. Você vai ver como que a pessoa sai de determinada situação. Você vai ver pessoas falando a mesma coisa de formas diferentes, em situações diferentes. Então, quanto mais contato você vai tendo, mais você ganha essa habilidade de ser safo e mais você é capaz de conversar sobre o que você quiser, a hora que você quiser. E quando você não sabe falar, você dá um jeito. Cara, eu não sei tudo em inglês. Ninguém sabe tudo em inglês. Um americano não sabe tudo em inglês. Tanto quanto a gente não sabe tudo em português. Então, como que eu tenho confiança para poder ensinar um aluno sobre qualquer coisa que ele queira aprender? Como que eu tenho confiança para falar, não, o que você precisar, eu estou aqui, eu posso te falar, eu posso te dar a dica, eu posso falar como diz tal coisa, porque eu sei fazer isso de uma forma diferente, caso eu não conheça uma palavra, uma expressão. Isso é muito simples, gente. Então, se você colocar essas 3 dicas em prática, você vai conseguir. A aposta está feita, certo? Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, a gente vai continuar com aquela série do bar. Ela já está mais da metade, já está caminhando para o final, mas é válido. Ela é muito forte para a dica número 2 desse vídeo agora mesmo. Se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, é conteúdo para te forçar a conversar mesmo. Eu acho isso super importante. Então, deixa aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma opinião sobre o que está acontecendo, sobre o que a gente está falando, como a gente está falando, fiquem à vontade para falar qualquer coisa. Críticas positivas, adoro ver isso. Críticas negativas, a gente aprende, a gente evolui com isso. Negativas, construtivas. Espero que estejam gostando. Por hoje é isso, tamo junto, aquele abraço e até a próxima.